Conversa Literária. O projeto Conversa Literária ele é promovido pela Academia Ceará-Mineira de Letras, pela Secretaria de Educação Básica de Ceará-Mirim, o Céu das Artes e a Secretaria de Esporte, Lazer, Juventude e Cultura. Esse projeto ele nasceu a partir de uma proposta da Academia, que é de editar plaquetas sobre assuntos relacionados a Ceará-Mirim, ou seja, seus autores, suas personalidades, seus temas, sua história, sua cultura, suas memórias. Então, esta é a primeira, inaugural, e nós vamos começar com a plaquete, o lançamento da plaquete de Pedro Simões, chamada A Rede, e com a conversa literária com Joventina Simões e Bianca Simões. Recentemente nós tivemos a inauguração da Biblioteca do Céu das Artes, cujo patrono é Pedro Simões Neto, que é o nosso autor tema hoje, e a biblioteca ela vem adquirindo um acervo a partir de doações de obras relacionadas a autores do Rio Grande do Norte, títulos do Rio Grande do Norte e títulos de Ceará-Mirim. O objetivo da Academia e dessas outras instituições que fazem parte é tornar essa biblioteca especializada em Rio Grande do Norte e autores ceará-mirinenses e assuntos da cidade, que é nosso tema proposto em uma das atividades da Academia, da qual esta exposição que vocês estão vendo fazem parte. Para vocês começarem a mergulhar um pouco na obra do autor, aqui é uma exposição de todos os seus livros publicados. Eu passo agora a apresentar um pouco o breve currículo das palestrantes e depois passo a palavra para a gente começar a conversa. Joventina Simões de Oliveira é advogada e escritora, é editora de livros e sócia da nossa editora. Presidente da ACLA, sócia e assessora da presidência do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Bianca Simões é bióloga, formada em Ciências Biológicas, cientista, pós-graduada em Ciências da Saúde. Membro da ACLA também, é ocupante da cadeira 13, cujo patrono é Pedro Simões Neto. Eu passo a palavra às nossas palestrantes. Boa tarde a todos. Pela idade nós vamos começar, eu vou falar sobre a obra de Pedro. Mas antes de falar sobre a obra de Pedro, Bianca vai falar sobre a vida, eu vou ter que falar um pouco sobre a infância, que com certeza a infância de Pedro ela não viveu. Pedro foi um garoto introspectivo, gostava de ler desde criança, era totalmente alfabetizado aos 5 anos de idade, quando chegamos aqui em Ceará-Mirim, com 3 anos por 5, em 1949, e gostava muito de escrever. Com 17 anos, ele tinha um livro escrito, falo dessa plaquete aí, que cardápio na mão, chamado Páginas da Minha Adolescência. Era um caderno, tipo um caderno que antigamente era editado pelo MEC, não tem ninguém da minha faixa etária aqui, mas era editado pelo MEC. E ele fez um livro de poema a manuscrito. Essa foi a primeira experiência literária dele. E nunca abandonou a literatura. Sempre escreveu, mas o primeiro livro mesmo foi publicado em 1979, intitulado Da Posse de Bens Incorpóreos, que essa foi uma tese que fizemos juntos com Pedro Avelino. Uma tese de uma questão que era uma petição inicial, que nós ganhamos uma questão dificílima. Então esse livro está aí, é pequenininho, pouco mais do que uma plaqueta. Foi o primeiro livro dele. Então, antes de eu adentrar na obra, eu vou passar para a Bianca falar sobre a vida dele. Alô? Boa tarde. Sou filha de Pedro Simões, como o Gustavo já falou aqui para vocês. E, primeiro de tudo, eu estou um pouquinho nervosa, né? Já falando em Pedro Simões, se ele estivesse aqui, ele dizia: bicho, o sistema frouxoso já está ativo. Era assim que ele dizia quando a gente ficava um pouco nervosa. Então, ele era um pai extremamente presente, né? Muito carinhoso, muito duro quanto necessário, mas muito doce também, muito amigo e muito aberto a conversas conosco. Nesse momento me vem à cabeça, né, muitos momentos com ele, né, sobre esse indivíduo
cada passo que ele dava, ele fazia questão de compartilhar, né, com todos os filhos. Era essencial a presença de todos os filhos em cada vitória, né, em cada momento em cada coisa que ele trilhava. Como eu falei, quando foi lançado aqui o nome dele como nome aqui da biblioteca, ele era um homem muito sonhador, né, extremamente sonhador. Citado, inclusive, nessa plaquetezinha sobre Pedro Simões, do meu irmão mais novo, Pedro Simões também, em que ele era realmente um homem extremamente sonhador. Mas apesar dele ser um homem extremamente sonhador, ele era um homem que, dentro desses sonhos dele, ele lutava com unhas e garras para realizar cada sonho desse que ele traçava. Apesar de sonhador também, ele não imaginava coisas que não fossem capazes de serem realizadas. E sempre conversava com todos os filhos sobre essas ideias, sobre esses momentos. E mesmo que inicialmente a gente não concordasse com alguns sonhos dele, mas ele tinha essa capacidade de convencimento, né? Por ter muito conhecimento a respeito de muita coisa, ele conseguia convencer-nos de que aquela ideia era plausível, aquela ideia era capaz de ser realizada. E ele era um homem também sonhador em relação aos que estavam ao lado dele também, não só nas coisas dele. Ele era um homem extremamente apoiador, mesmo que não concordasse. Quando eu, bem novinha, eu tinha cerca de 12 anos de idade, decidi trabalhar com ele. Eu disse: pai, eu queria trabalhar com você. Ele disse: você vai trabalhar? Olha, eu até deixo, vamos fazer uma experiência. Mas no dia que você me chamar de pai, dentro do escritório você está demitida, né? Mas ele permitiu a gente, mesmo com essa pouca idade, traçarmos também esses sonhos como ele sonhador sendo. E eu fui trabalhar com ele no escritório dele, que na época, junto associado ao escritório, ele também tinha uma revista. E eu fui trabalhar com ele, fazendo captação de recursos, né, de propaganda, mas na revista que se chamava Exclusivo. E eu, como filho de Pedro Simões, também sonhadora, né, 12 anos de idade, muito novinha, mas fui com todo o apoio dele, a força que ele tinha, que transmitia para quem estava ao lado dele, fazer esse trabalho mesmo com tão pouca idade, mas muito bem treinada por ele, né? 12 anos de idade, a gente pode dizer que a gente é treinada, né, pelo pai. E graças a Deus, esse treinador de vida era Pedro Simões, que eu me orgulho enormemente. E desde lá acompanhei ele bastante em todas as fases do trabalho dele, mas sempre com muito orgulho. Tanto orgulho que eu resolvi ser bióloga. Ele de início não concordou, porque ele queria os filhos do lado dele para ele continuar traçando, né? Ele é advogado, o que eu ia fazer na área biológica, né? Mas ele viu minha paixão na área da saúde e me apoiou, como sempre. Muita dificuldade, me casei cedo, e fui acompanhando o marido para fora, mas mesmo assim ele me dando todo esse apoio, só me dizia: meu filho, não desista, tá? Siga seu caminho, mas você não pode desistir. Eu lembro que eu, já um filho pequeno, titubeei em desistir por um tempo, mas ele disse: você não vai nadar e morrer na beira da praia, né? Não permito isso. Finalize com muita garra e assim cumprir. E de tanta admiração por esse homem, segui, entre aspas, a carreira dele, lecionando. A grande paixão dele era a educação. E hoje eu sou professora universitária, com muito orgulho e me inspirando também nessa paixão dele, que era ensinar. E é isso. Eu acho que por enquanto é o que eu tenho a falar sobre o Pedro Simões. Vou passar agora a palavra para ela. Essas perguntas vão chegando. Pedro Simões tinha muito sonhador, como disse Bianca, mas um sonhador que realizava ou transformava os seus sonhos em realidade. Pedro Simões foi para a universidade, ser pró-reitor de extensão universitária em 1980,
e criou talvez o projeto gráfico mais ousado do Rio Grande do Norte, que era uma coisa que não existia, antigamente não tinham editoras aqui. Então a universidade criou um projeto de extensão para editar trabalhos dos professores da universidade. Foi nessa revista aí que Vicente Cerejo narra esse episódio. Ele editou para mais de 300 trabalhos na universidade, fato inédito em todas as universidades do Brasil à época. A partir daí houve uma campanha grande para reitor. Ele teve o seu ato de nomeação assinado pelo presidente Figueiredo, mas a política fez Figueiredo rasgar esse ato para nomear o outro reitor. Triste com esse acontecimento, ele colocou uma editora, colocamos em sociedade chamada Nossa Editora. Nós temos aproximadamente uns 500 títulos de livros editados no Rio Grande do Norte. Inclusive nós conseguimos alguns lançamentos importantíssimos, como o único livro de Múcio Ribeiro Dantas, o primeiro livro do jornalista Vicente Cerejo, um livro de Aloysio Alves, diversas coisas nós temos editado. Mas, falando sobre Pedro Simões, depois do Posse dos Bens Incorpóreos de 1979, que foi praticamente uma tese vitoriosa, diga-se de passagem, ele editou Salário e Bem-Estar Social. À época, eram as crônicas que ele fazia sobre a economia para a revista RN Econômico. Compilou tudo e em 1979 publicou Salário e Bem-Estar Social. Em 1979 também, foi em 1979, primeiro foi Bens Incorpóreos, depois desse. Em 1981, ele já estava imbuído da política e ele escreveu da intervenção econômica no Estado. E política, ética e economia, ele escreveu Salário e Bem-Estar Social em 1979, Manual de Orientação da Microempresa, 1986, o 8º Dia da Criação, 1995, o Tráfico das Ideias, 1998, e As Vísceras de Prometeu, em 2008. Livros de direito, escreveu o primeiro, Posse de Bens Incorpóreos, da Intervenção Econômica do Estado, a Propriedade Social, Direito das Coisas, Posse, 1996, 1997, Direito das Coisas, Direitos Reais, esses dois em coautoria comigo, da Utilização Econômica como pré-requisito para a posse ad uso capione, em 1997, Sem Terra, Sem Lei, Sem Justiça, Consideração sobre a Eficácia dos Contratos, Iniciação do Contrato, esse também comigo, da Satisfatividade das Promessas Irretratáveis de Compra e Venda, em 98, Direito sobre as Coisas Próprias e Alheias, também comigo, e Temas Jurídicos Pontuais, em 2010. Adiante-se que esses temas jurídicos pontuais hoje é adotado pela Universidade Federal de Santa Catarina, pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Ficção, em prosa, ele escreveu um livro de crônicas, esse nós não conseguimos encontrar de jeito nenhum, mas nenhum exemplar. O Homem que Assassinava Árvores, de 1984, que tem uma coisa interessante, ele estava na universidade desse tempo e estavam derrubando uma árvore. Então Cerejo chegou desesperado para ele e disse: Pedro, estão assassinando uma árvore aí. Ele fez o conto, juntou a outros e editou o livro. O Fabulário da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Rio dos Homens, que a secretária de Educação, minha amiga Cleonete, que está ali discretamente sentada, conseguiu que a Prefeitura de Ceará-Mirim faça uma reedição juntamente com 8 títulos diferentes, chamados Clássicos de Ceará-Mirim. Esse é inteiramente passado aqui em Ceará-Mirim, apesar de ficcionado. Ele pegava os personagens reais e criava ficção a partir de fatos que realmente ocorreram. A Procura de José é um livro espírita que
Pedro era muito místico, era espírita. História de Malassogro e Encantamento, 2011. E A Quinta dos Pirilampos, de 2012, que esse já está na segunda edição. Em poesia ele tem 2 livros, Abril 3x4, de 1991, e Bem de Vida, de 2011. Não ficção, um livro de autobiográfico de Quando Tudo Era Azul, que é a história da nossa família. A Intriga do Bem, uma homenagem que ele faz a personalidades, maioria deles daqui de Ceará-Mirim. O Paradigma Meiressá, que era o patrono da cadeira dele, que foi substituído por Gustavo Sobral. E o último livro que ele escreveu na UTI, chamado Memórias do Hospital. Tem um livro também, que não é propriamente um livro. Iramar Araújo era um grande artista, irmão de Aperi, e ele fez umas gravuras, e Pedro fez o texto dessas gravuras, e numa época de Natal, que Pedro era muito criativo, ele lançou, e foi vendido isso, uma quantidade enorme pela editora. Era interessante porque a capa era saco de estopa. Dentro tinha os desenhos, as gravuras de Iramar, com os textos de Pedro, contando uma história sobre cada gravura. E em 95 tem também um livro que nós não conseguimos encontrar, chamado Decifra-me ou Te Devoro. Essa é a obra de Pedro, que eu acho que muito pouca gente conhece, porque aqui em Ceará-Mirim foi lançado o Paradigma Meiressá, foi lançado o Fabulário da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Rio dos Homens, e foi lançado um outro. Foram 3 livros que foram lançados aqui em Ceará-Mirim. E explicado a obra e falado um pouco sobre a sua biografia, seria muito interessante se nós conseguíssemos interagir com vocês, se vocês quisessem saber alguma coisa a respeito de Pedro. A pergunta é sobre esse livro que você falou de Iramar Araújo. Eu estive conversando com o Iaperi, uma vez ele falou que você escrito. Hoje você não tem mais escrito. Rui, não existe mais nenhum exemplar. Porque se não me falha a memória, esse livro ele foi prefácio, ele teve um pequeno prefácio feito por Leopoldo Nelson. Leopoldo Nelson, exatamente. Exatamente. Não existe, nem se nós quiséssemos fazer uma reprodução, não tem mais nenhum. E era muito interessante que ele era envelopado, tipo aquele catálogo, só que o envelope era de saco de estopa, certo? Um negócio muito bonito, o efeito visual muito bonito. Alguém mais quer saber alguma coisa? Você poderia falar um pouco sobre a relação dele com Ceará-Mirim? Pedro tinha um caso de amor inexplicado com o Ceará-Mirim. Ele era louco por Ceará-Mirim, desculpe a expressão. Eu dizia que ele era igual a prostituta que vivia atrás de Ceará-Mirim, e Ceará-Mirim não gostava dele. Nós tínhamos diversas discussões, né, Rafaela, sobre isso. Mas ele não abandonava Ceará-Mirim. Todo o pensamento dele era para Ceará-Mirim. Ele ia, vinha, voltava para Ceará-Mirim. Aqui ele deixou, como ele dizia, o umbigo, e daqui não saía. Tudo, quando ele foi para o reitor, Ricardo fala nisso num texto que ele fez agora para uma plaqueta sobre Pedro. Todos os cargos que ele ocupou de realce, ele dava um dia, uma semana aqui a Ceará-Mirim. Ele foi pró-reitor, ele trouxe a pró-reitoria para Ceará-Mirim. Foi secretário de segurança, trouxe a secretaria de segurança para Ceará-Mirim. Tudo dele era com Ceará-Mirim. Era alucinado, tanto que pediu para ser enterrado aqui, e aqui ele está. Só para completar um fato de Ceará-Mirim, que ela estava contando desse amor, né? Eu me lembrei, meu filho mais velho, hoje tem 21 anos, quando eu tinha 10 anos de idade, olha só, né? A escola, eu peguei um trabalho a ele sobre os engenhos de Ceará-Mirim. E ele chegou para mim: mãe, eu preciso fazer um trabalho sobre os engenhos de Ceará-Mirim. Eu disse assim: o avô, né? E eles gastaram uma tarde inteira. Foi uma tarde inteira. Meu filho chegou assim, maravilhado.
sabe tudo de Ceará-Mirim, né? Só relatando mais um amor dele. Você poderia falar um pouco sobre essa ideia de criar uma academia de letras, como isso foi instituído, e a importância que teria, assim, qual era a ideia dentro disso, de congregar, e por que uma academia de letras? Não outra associação cultural. Eu vou dizer, mas vou aguçar a ideia de vocês, dizendo que isso está narrado na revista da Águia, que já está à venda. Pedro Piri, ele achava que Ceará-Mirim era a grande injustiçada do Rio Grande do Norte. Porque Ceará-Mirim teve um apogeu como nenhuma outra cidade daqui do estado. Um apogeu cultural, um apogeu de riqueza, de fama, de nobreza, de tudo. Ceará-Mirim foi grande e viveu durante muito tempo sem apresentar as suas culturas, sejam elas intelectuais ou de qualquer forma. Então ele juntou com os amigos, era Franklin, Gibson, Ciro, Ormuz, não era Franklin? E decidiram criar uma academia para tentar revigorar a cultura abandonada, não perdida, abandonada do Ceará-Mirim. Eu acho que ele também chamou Rui para compor, e Rui não quis a época, não foi? Porque foi isso na época, quando isso foi, acho que no governo 2010. Não. 2010. Ela foi criada no dia 18 de novembro de 2010. Na época, a primeira ideia de fazer uma academia em Ceará-Mirim foi ainda no governo Terezinha. O Germinal, Egito, Avanildo Machado, também de Gibson. Aí, justamente na época, eu era muito de vanguarda, né? Ainda tenho essas ideias ainda de vanguarda, né? Eu gosto muito da literatura, da literatura marginal, é um dos caminhos que eu gosto. E na época, no meu executismo de rebeldia, né? Quando nós fomos conhecer a academia Portuguesa de Letras, na época, o presidente era de Washington da Cunha Lima, e o pessoal sempre usando Sim, aí eu cheguei, né, para Renato, eu sugeri o seguinte, rapaz, eu não quero fazer parte da milhão, porque se eu gostasse de fardo, eu seria policial. Eu sou artista e tal, enfim, aí foi quando ela terminou o mandato dela, também, ficou esquecida a ideia, e depois, só que o nome na época era Academia Ceará-Mirense de Artes e Letras. Aí hoje mas eu tenho alguma lembrança de Pedro Simões, e tem uma passagem dele em Ceará-Mirim que poucas pessoas sabem. Eu até tentei aqui com a secretária. Vocês lembram quando ele foi secretário de Educação? Não foi de Educação, ele foi procurador. Rapaz, ele, na verdade, ele chegou a assumir, eu estou dizendo isso, me desculpe pela extensão da família, mas eu sou funcionário por muitos anos. Na época eu trabalhava desenhando na Secretaria de Educação. Eu lembro disso porque a passada aconteceu comigo. Ele Só não chegou a ser, ele foi convidado. Eu sei que ele ainda fez uma reunião com a gente. Foi convidado por Ele chegou a fazer, mas não chegou ele chegou a fazer reunião com a gente, né? E ele perguntou a todos os funcionários: por que você precisa melhorar o seu trabalho? Por que você precisa melhorar o seu trabalho? Aí ele vai perguntar para mim. Eu desenhava um birôzinho lá pequeno, e eu disse: eu preciso de um birô bem grande, tintas e pincéis. Aí quando foi, no outro dia já não era mais ele, estava seria o secretário. Ele foi convidado para ser o secretário de Educação. Mas depois houve problemas e ele não foi nomeado. Ele veio de Terezinha, quando Terezinha era prefeito, ele foi procurador do município. Procurador-chefe do Flamengo. Eu falava pessoas simples, na convivência e eu achei importante porque ficando dualidade, né, lógico que a história está tudo sendo retratada com todos os personagens, tanto do sexo, né, mas eu achei interessante porque
muito mais. a história de Belém, né? Porque todos nós, assim, vivenciamos isso e fica sempre na nossa memória. Isso, é fé, E evitando a dualidade, né? E ninguém foi um homenageado de Pedro também, num livro chamado Intriga do Bem. Então, na Intriga do Bem, como eu disse a você, ele retrata pessoas de Serabilista. É Inácio, Pinheiro, São Entre Jorge, são diversas pessoas. E é interessante que ele retrata essas pessoas com as letras e Maria Alice com a vida. E foi uma exposição de Maria Alice no dia do lançamento desse livro. Essa última coisa, Maria Alice Brandão. Maria Alice Brandão. E a rede? A rede, a cabeça de Pedro vivia em ebulição. Ele era muito criativo mesmo, ele não ficava quieto do jeito nenhum. Então chegou uma época natalina, o mês de novembro, ele resolveu que ia fazer um cartão de Natal diferente. Porque não aguentava mais a mesmice de mandar Feliz Natal e Próspero Ano Novo. Então ele botou o Feliz Natal e Próspero Ano Novo, nesse aqui escreveu a história da rede. Que era para mandar como cartão de Natal para todo mundo que efetivamente aconteceu. Essa ideia da nossa cultura, Nossa figura, como eu falei, surgiu quando ele saiu da universidade. Ele teve o ato de nomeação rasgado com prescrição política. Então ele resolveu continuar o trabalho que ele começou na universidade através da nossa figura. A nossa figura, eu acho que foi uma fase cultural rica, porque só tinha clima em Natal e a nossa figura. Toda tarde nós tínhamos lá na nossa editora, nos casos Maranhão, Vicente Cerejo, Javas Martins, os grandes intelectuais do Estado estavam lá na nossa editora para bater papo toda tarde. E é isso. Em E é isso. 1981 a 1990. Talvez não até 89. E aí depois, quando abre um negócio que dá sucesso, não é não sei quantos, já estava inflacionado de editoras aí, ele parou. Aliás, parar não, porque nunca parou. Ele sempre fazia mais com ele mesmo, em casa. Qual é o projeto dele com a academia? A intenção? Com a academia, ele queria exatamente trazer o brilho que permeou a cidade antigamente, trazer como nós tínhamos antigamente o Rodolfo Garcia, o Júlio Sena, o Milo Pereira, a Madalena Antunes, e aqui ele via esses valores. Via o Trésio Torres, que é irmão dele, que ele chamou para a academia e não quis, né? O Rui, os pintores, tanto que ele não quis fazer a tradicional Academia de Letras. A Academia de Letras, Artes e Ciência, como está no Estatuto. Então, nós temos a Academia Ceará-Mirinense de Letras e Artes, é a única academia, todas são academias de letras, a nossa lista. Porque ele queria exatamente uma abrangência cultural, porque ele sabe que aqui em Ceará-Mirim tem capacidades para isso. Tem pessoal que preenche todos esses ideais que ele via para a academia. Qual o papel que a ACLA assume hoje? À frente de levar a cultura da Ceará-Mirim, essa parte da divulgação com a página do Facebook, quais são os temas escolhidos, essa participação da academia? Hoje nós temos os temas variados. Tá? Nós temos a literatura, nós temos a arte, nós temos a ciência. Em menor parte, a primeira representante da ciência entrou no ano passado. Né? Então nós temos o tema variado. Nós estamos tentando seguir, porque a academia anda com criatividade, porque não tem um tostão. A academia não tem um tostão. Nós publicamos essa revista, nós editamos essa revista graças a uma ajuda financeira que nós tivemos na Secretaria de Educação, que nós já vínhamos lutando
há 5 anos atrás, nos foi prometido pela Câmara Municipal, nos foi, Bianca até não era nem da academia, veio para buscar esse dinheiro e a Câmara, na hora de pagar, negou. Mas aí são assuntos políticos, ninguém condena ninguém não, porque tiveram a boa intenção de fazer. Então, a secretária Cleoneide nos financiou essas plaquetes, que estão sendo distribuídas hoje e vão ser distribuídas. É a plaquete de Pedro Simões, a plaquete de Franklin Marinho, a plaquete sobre Madalena Antunes, a plaquete de José Emílio Galhardo, que pouco ceará-mineiro conhece, e a plaquete de Adélio de Oliveira, Madalena Antunes, José Emílio Galhardo, a rede e a de Franklin, é Santa Cruz do Ceará-Mineiro. Então, com esse dinheiro que nós recebemos por essas plaquetes, nós editamos a revista. A nossa intenção qual é? É deixar um marco histórico para Ceará-Mirim. Porque Ceará-Mirim tem uma coisa interessante, que há 2 legislações que obrigam o estudo ou o ensino da história do Ceará-Mirim nas escolas. A primeira lei é de Vicente Barbosa, de 1970 e alguma coisa, e a segunda de Júlio César, agora um pouco mais recente. Mas existem essas 2 leis que não podem ser postas em prática porque não há livros sobre a história do Ceará-Mirim. Então nós estamos tentando aos poucos, com a página da água, colocando. Nós estamos escrevendo sobre os mundos do Ceará-Mirim, nós estamos escrevendo sobre os monumentos históricos do Ceará-Mirim. Os professores, que é um texto que Gerinaldo aí faz toda semana uma homenagem ao professor morto ou vivo. Né? Nós estamos falando, nós temos na quarta-feira nós dedicamos a uma aula de português, uma aula prática de português. E afinal, o Ceará-Mirim é bonito ou seria? Essa foi outra. Ceará-Mirim é Ceará-Mirense. Como é também o papel da Academia de Letras, não é? Tem dúvidas relacionadas à gramática, à grafia, né? Isso nós não precisamos. Verdade. Pedro, depois de Pedro, era um menino da mesma rua, embora não seja um menino de rua. Pedro e Jordó foram os primeiros patins a correr nas calçadas da rua. O amarelo e na depois o Pecinho comprou no fim, e Pedro foi transitar os primeiros cavalos de pau em Ceará-Mirim. E ele já tinha essa ideia cultural, embora os meios eram muito mais difíceis do que hoje, e nós éramos às tardes, toda da igreja, era minha amigo, o Betinho, que hoje mora em Brasília, Juiz Federal, era Marcelo, de Valdir Varela, era a minha presença, esse Zenando, Emanuel Cavalcante, que às vezes andava comigo, eu batia fora com ele, né? E depois chegou Sérgio, que veio morar na sua casa, e ficou casando com a filha do Cleber. Mas a justiça, finalmente, se teve essa forma de luz, todas as casas a gente conversava, entrava até nos filmes de vampiros, nos cinemas, e terminávamos na calçada da igreja. Essa academia, ela teve o seu embrião nessa época, toda de Vital também participava, e nós tínhamos como distração um risco que tinha um cara chamado Ranço, que depois matou alguém, ou que achou parecido com o cara. E ele é muito também, e não tem esse limite, era uma ignorância do Ranço, e com a ignorância do Rio Ramiro, também, que participava. Isso foi em 62, 63, né, tipo a Revolução, a campanha de Inácio, a 65. Essa foi uma vivência cultural, porque os colégios assinavam os dinossauros, né, matemática, isso e outro, e aí já extrapolava assuntos com pessoas que foram, pessoas que estavam, podia se fazer. Essa academia começou aí, sem a gente pensar nunca tinha se tornado.
Pedro foi muito injustiçado, não era menino. Porque Pedro tinha ideias, disposição, vontade, mas as correntes políticas nunca abriram o caminho. Porque ele vai dizer assim, vou fundar um partido, seria um candidato. Isso não existe. Você tem que ter uma de apoio, um seguimento de coisas. E essa aí, acho que Pedro pensava além do tempo. Hoje já o coronelismo já não existe tanto na política. Mas naquela época ainda era o Dom, ainda era São Luís, né? Já não tanto mais, já era Roberto. Né? Isso aí não há outro nome, velho. Isso era ali, eu disse sempre. Você me perdeu muito. E me perdeu numa situação privilegiada. Eu estou falando desse depoimento, não é puxar alegria, não, que eu convivi. Exatamente. Nós somos amigos de Eu só tenho 70 anos, mas consegui viver esses 70 anos todos dentro do Cerebrinho, na seleção. E eu fui, cara, eu fui masoquista. Os outros amigos foram embora, foram se formarem, foram se juízes, estava certo. E eu fiquei sendo guardando dele. E filantropicamente. Mas não estou arrependido, não. Porque fui contemporâneo de Pedro e tenho dele nas boas memórias de testemunho ao vivo da nossa permanência, na fundação do Congresso, do pedologista, né? Dá para o Pedro, sem aparecer, porque foi a direção, não sei nem se existe mais. Né? Não foi, na realidade, em 82. Mas tem uma coisa que você falou aí, que eu vou repartilhar, é o seguinte. O que eu dizia para Pedro, que realmente prejudicava muito a relação dele com o Ceará Mirim, é porque sempre os políticos cearenses não entendiam o amor de Pedro pela cidade e achavam que havia nesse amor um interesse político. Então sempre o execravam para que ele não tivesse a intenção política. E o embrião que Franco fala da academia foi exatamente um jornal chamado A Folha do Vale. Lembra, Franco? Que eles editavam, ele, Franco, Hamilton, Emanuel, Cizelando, editavam e conseguiam a impressão gratuitamente na gráfica do Estado, do CERN, que na época era CERN. Então conseguia lá. Eu não sei se Jair ainda tem algum exemplar, mas ele tinha os exemplares chamados A Folha